Olá, sou o professor Fábio, de Língua Inglesa da Secretaria Municipal de Barretos. Sejam muito bem-vindos a uma videoaula. Sintam-se acolhidos por todos nós neste momento de aprendizagem remota. Estaremos juntos chegando até você pela Vale TV. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos começar com a disciplina de língua inglesa e trouxe para nós hoje aqui vermos um pouquinho sobre como é que é o funcionamento das línguas oficiais, o que é uma língua nativa, uma língua... Por que uma língua é considerada oficial, uma segunda língua materna, esses conceitos que são muito interessantes, que ouvimos muito por aí, mas muitas das vezes a gente não sabe do que se trata. Tá legal? Vamos lá? Opa, apertei o botão errado. Can you name some countries where people speak English as an official language? Where are they located? Tá, a traduçãozinha ali, pessoalzinho, ó. Você conhece algum país onde, alguns países ou país, onde tem a língua inglesa como idioma oficial? Aí a gente vai introduzir o conceito do que é o idioma oficial. O que vem a ser o idioma oficial? O idioma oficial é aquele onde a maior parte da população, ou a população em geral, se comunica através daquilo. Uma língua de parlamento, uma língua educacional, uma língua de comunicação social. Isso vem a ser uma língua oficial, que no nosso caso aqui no Brasil, nosso é considerado a língua portuguesa como idioma oficial. E também podemos chamar como língua materna, tá ok? Bora lá então, ó. Gente, aqui eu trouxe para nós um world map, é um mapa mundial, como todo mundo consegue observar, né? Aqui nós temos as formações de continentes. Esse aqui é um mapa mais simples, tem alguns geógrafos que abordam o conceito de América do Norte, América do Sul, América Central, mas aqui nós não vamos entrar nesse assunto, tá bom? Que nas aulas de geografia os professores vão mais a fundo com vocês, tá? Aqui nós temos América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia, Austrália, Antártica, enfim, suas subdivisões simples de continentes. Dentro da sala de aula presencial com a meninada, a gente procura ser um pouquinho mais lúdico. O que eu faço com meus meninos? Aí eu falo assim, gente, como é que é a formação desses continentes? Aí eu falo assim, onde você mora? Ah, professor, eu moro na minha casa. Falei, legal. Tá, então vamos lá, vamos começar a chegar. Como é que é formado um continente? A minha casa, o meu quarteirão, depois vem o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país e a junção de vários países dentro de um campo de terra, nós chamamos isso de continente, que é isso que está sendo apresentado aqui. Tá legal, pessoal? Isso aqui para a gente poder introduzir um pouquinho mais o assunto de como é que as línguas, os idiomas, eles funcionam dentro dessas localidades. Beleza? Então, bora lá. Aqui eu vou trazer para vocês uma lista de países que tem a língua inglesa como idioma oficial. Tá? Não coloquei todos, para que a nossa aula é curtinha, só tem 15 minutinhos de aula, mas para que vocês tenham uma noção mais ou menos assim de quais países que isso funciona, que nós vamos aprofundar isso nas nossas próximas aulas, tá? Então, ó, alguns países que são bem conhecidos, nós temos lá a África do Sul, observação, nós temos a coluninha de países, continentes, população, baseada, essa base foi feita lá no meio de 2019, tá, populacional, baseada em censos. Nós temos a África do Sul, nós temos Camarões, Canadá, Filipina, enfim. Nós temos também Irlanda. Gente, todos esses países aqui, eles têm a língua inglesa como idioma oficial, tá? Só estou dando uma alusão de como é que funciona isso. Paquistão. Opa. Bora lá. Quênia, Paquistão, Singapura, Tanzânia, Sudão, enfim, tá? Só que aqui eu vou trazer um outro slide que também esses países têm inglês como idioma oficial. Só qual a diferença desses países e daqueles outros? A diferença é que aqueles países, eles têm o inglês como idioma oficial, só que como dialeto, eles também falam outros idiomas. Entretanto, esses países aqui, eles falam apenas inglês como idioma oficial dessa localidade, tá? Quando a gente pensa em inglês, muitas pessoas elas Estados Unidos. Por que a gente sempre associa a língua inglesa aos Estados Unidos? É um país de potência mundial, um país... Opa, tem um negócio que voa. Um país de potência mundial, Hollywood, enfim, né? Então, nós temos lá Austrália, Estados Unidos,
as Ilhas Maurícia, Nova Zelândia, Reino Unido. Ok, pessoal? Aí tem a população, região ali seria os continentes que falamos em slides passados, agora há pouco. E língua principal. Tudo bem? Então bora lá. Gente, eu trouxe aqui para nós conversarmos mais um pouquinho sobre a origem, da onde que surgiu o inglês. O inglês sempre foi falado? É que nem o português. Sempre foi falado? Não, não é assim que funciona. Nós, seres humanos, nós temos um pai e uma mãe. É a mesma coisa as línguas. Elas têm de onde elas vieram? Elas têm uma mãe, elas têm um pai, digamos assim. Vamos pensar numa mãe. Vamos pensar numa árvore. O tronco dessa árvore é a mãe das línguas. E nós temos as ramificações dessas línguas. Foca para mim a tela, por favor. Aqui, então, pessoal, ó, o inglês, de onde foi que ele surgiu? Ele surgiu lá há cerca de 1.500 anos. A língua inglesa tem a origem a evolução do inglês, ela passa por 3 períodos distintos. O Old English, que aconteceu lá do século V até meados do século XI. O Middle English, que começou lá nos meados do século XI e foi até o século XVI. E o Modern English, que é o que nós conhecemos hoje, que é o inglês moderno, que nós comunicamos. Só que todo dialeto, ele vai mudando com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, por isso que ele foi tendo essa evolução. É a mesma coisa a língua portuguesa, que nós vamos falar já um pouquinho também. Ela foi se modificando com o passar do tempo, tá? Vamos continuar para ver quem que é a mãe lá da língua inglesa, que eu falei para vocês. Pensa no tronquinho de árvore, a mãezinha. Quem que é a mãezinha do inglês? Ela tem a sua origem lá na língua, nos povos do anglo-saxônico, tá? Então, ó, o inglês surgiu como idioma falado pelos povos germanos há mais de 1.500 anos atrás, e a partir do século V ocupa a atual Inglaterra, com destaque para os anglos e os saxões, foi o que eu falei. Então, o inglês ele surgiu como uma língua anglo-saxônica, tá? Que é bem interessante a gente saber de onde vem isso. O idioma começou a nascer lá nas Ilhas Britânicas e a partir disso começou a se disseminar por essas localidades mais próximas e tomando grande proporção ao redor do planeta, que é o que nós vemos hoje, né? A importância do inglês, como é que isso funciona. Bom, a partir de então recebe o nome de Old English, o anglo-saxão, que é a língua lá, os primórdios, ou ainda English, que é bem diferente, né? A gente pensa English ou English, desculpa, no original, que significa língua dos anglos, lá dos povos anglo-saxões, tá? O inglês moderno, que é o que nós conhecemos hoje, o qual nós nos comunicamos diariamente, William Shakespeare, né? Começou lá a desenvolver isso lá a partir dos anos de 1550, com suas obras, lá na Grã-Bretanha, tá? Bom, vamos continuar então. Galera, eu trouxe uma curiosidade aqui bem interessante. Olha só que legal isso aqui. Para um falante nativo de inglês moderno, que nós acabamos de falar, que o inglês ele teve as suas três fases, né? O Old English, que é o inglês arcaico, o Middle English e o inglês moderno, que é o que nós nos comunicamos hoje. Das 54 palavras de um Pai Nosso, menos de 15% são reconhecíveis na escrita, e provavelmente nada seria reconhecido ao ser pronunciado, comparando o inglês moderno com o inglês arcaico. Em exemplo, a palavra stone corresponde a stone, que stone em inglês nós falamos que é rocha, pedra, tá? Pedregulho, no inglês atual, que não teria nada a ver uma coisa com a outra, aí, se a gente for parar para analisar etimologicamente a função dessas palavras. Tamanha diferença entre a forma inicial do inglês e sua configuração atual, lá de trás para agora. É explicada por 1.500 anos de evolução. A língua, como nós falamos há pouco tempinho agora atrás, a língua ela sempre tende a evoluir. Ela sempre vai mudando, sempre se acrescido dialetos, palavras, sempre vai se modificando com o passar do tempo, tá? E o inglês sofreu a influência de outras línguas, como o celta, o latim, o francês, que nem o português. O português, normalmente nós falamos várias palavras diariamente e nem nos damos conta que estamos falando palavras em língua inglesa. A exemplo, o menino fala assim, mãe, cadê meu short? Short? Mas short é uma palavra em português?
No. Short é uma palavra em inglês. O que significa short? Curto. E de onde que surgiu isso? Uma calça, the pants, longa, short, curto. Então foi daí onde foi surgindo essas ideias, tá? E muitas palavras a gente fala em inglês diariamente. Aquela promoção que tem numa sexta-feira, no final do ano. Ai, vai ter a Black Friday. Poxa, nós precisamos nos preparar. Estou falando inglês e muitas vezes nem me dou conta de que eu estou falando inglês. O tanto que o inglês é importante e faz parte das nossas vidas diariamente. Tá? Então a intenção da nossa aula de hoje é trazer isso, enfatizar a importância e mostrar um pouquinho da história. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos comentar assuntos sobre o verbo to be, verbo to have, tá? Qual é a função do verbo to be, para que ele é utilizado, como é que o verbo to have ele é utilizado, como é que são as funções dele em forma de verbo base e verbo auxiliar. Porque esses verbos eles têm a forma, em inglês, a forma base e sua forma de verbo auxiliar, que são coisas bem distintas, que nós não temos isso dentro da língua portuguesa. Tá bom, galera? Então, vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. É isso aí, ó. The end our class. See you in the next class. Bye bye.